Microfone. Vamos lá. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, verso 11 a seguir. Todos abram, por favor, a Bíblia para nós acompanharmos a palavra. Certamente o Senhor tem uma palavra para conosco aqui hoje de uma forma peculiar, tá bom? Deus vai falar conosco. E se Ele quiser curar também, Ele vai curar aqui hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Eu, às vezes, tenho uma expressão que fala que Deus ainda cura. Eu discordo só da palavra ainda, porque dá uma impressão que Ele parou. Na verdade, Ele nunca parou, Ele continua curando. Ele nunca mudou. Ele continua o mesmo, tá bom? Curando. Ele é o mesmo fiel. Ele é o mesmo Deus que sustenta nas mãos daquele que precisa de uma mão amiga. Ele é o único verdadeiro amigo. Chama-se Espírito Santo, que está aqui conosco nesta noite. Ele vai falar conosco através desta palavra, tá bom? Vamos lá, capítulo 15, verso 11 a seguir, que diz assim: E disse um certo homem, disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Verso 13. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Verso 15. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e perdi-lhe-ei, com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés. Verso 23, olha que lindo. E trazei o bezerro cevado. Não é qualquer bezerro, é o cevado. E eu vou explicar o porquê do bezerro cevado. E matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e a igreja diz amém. Eu disse que é uma palavra simples, uma palavra muito conhecida, e que é uma palavra que todos nós conhecemos, que é a palavra do filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele que dilapida patrimônio de forma compulsiva, tá bom? Essa é a definição do nome pródigo, tá bom? Dentro do direito. Aquele que dilapida o patrimônio de forma compulsivamente, ou seja, que não tem controle. E a parábola exatamente dá o nome do filho pródigo. Tá bom? Então, aqui trata, na verdade, não a história de um menino, mas a história de uma família. Porque de forma implícita dentro daqui da história, existe um pai que nós lemos, um irmão mais velho que está aqui, mas também tem um personagem que está implícito. Eu tenho certeza que todos já leram e se perguntaram: qual é esse personagem? A mãe desse garoto. Ela está aqui, não é? Mas este menino, vou usar a expressão menino ou garoto, a Bíblia diz, nós lemos aqui com muita clareza, que ele teve uma ideia de chegar para o seu pai,
pedir a parte da sua herança, aquilo que lhe cabia. Mas aqui eu já quero botar uma vírgula. Por quê? Eu tenho 3 filhos, por exemplo. Lógico que tudo que eu tenho é de 50% da minha esposa e 50% é dividido de forma igual para os 3. Só que é dele. Mas eles só terão direitos após o meu falecimento. Portanto, este moço aqui, ele não teve paciência de esperar o momento certo. É dele, mas ele não teve paciência de esperar o momento certo. A Bíblia diz que ele chegou para o pai e falou: pai, divide a parte que me pertence da fazenda. E o Espírito de Deus, ele falou ao meu coração. Era dele, mas ele não soube esperar. A melhor coisa que tem, eu vou colocar uma vírgula aqui já para te explicar. A melhor coisa que tem é sabermos esperarmos, porque aquilo que é nosso, ela vai chegar no tempo certo e no momento certo. Amém? A melhor coisa que tem é nós sabermos esperar no tempo de Deus. Porque aquilo que vai chegar nas tuas mãos é seu. Mas há um tempo de Deus. Ainda não era tempo dos bens chegarem nas mãos daquele garoto. Ele não tinha nenhum tipo de experiência para saber administrar aquilo que era seu, na verdade, e que foi para suas mãos de forma precoce. Entenderam? Não é melhor esperar? A melhor coisa que tem é saber esperar. E esperar com paciência no Senhor. Porque já era dele, ele não soube esperar. E a Bíblia diz que o pai foi lá e fez a divisão. E deu a parte que era dele. E a Bíblia diz que ele pega aquela parte que era dele e vai para uma terra distante, longínqua, não é? Distante do quê? Distante do pai, distante da casa do pai, da proteção do pai, do carinho do pai, do carinho da mãe, da convivência do lar, da convivência em família. Ele abriu mão de tudo isso aí, talvez para viver uma aventura. E aqui eu quero botar mais uma vírgula. Não vale a pena, viu, jovens? Nós também, não vale a pena nós vivermos uma aventura passageira. Porque aquilo que Deus tem para nós é algo muito bom. É algo muito bom, não é passageiro. Não é passageiro. Então aquilo que o Senhor tem para mim, tem preparado para nós, é algo maravilhoso. É algo bom. Basta que somente nós tenhamos paciência e que nós saibamos de fato esperar. Porque aquilo que há de chegar, ele vai chegar. Mas calma, o segredo é saber esperar, porque vai chegar. E o nome do Senhor será glorificado na sua casa, na sua vida, na sua família. E eu torno a dizer, olha só que o Espírito de Deus fala ao meu coração. Se nós tomarmos uma decisão de forma compulsiva, ou seja, de forma impensada, nós traremos sobre nós um grande prejuízo sobre a nossa vida, sobre a nossa família e, sobretudo, sobre o nosso ministério. Então é melhor nós pararmos, orarmos, pedirmos a direção de Deus. E se tiver que nós recuarmos, é melhor recuarmos. Porque aprenda isso nessa noite. Com Deus, nunca nós perdemos. Porque com Deus, mesmo com perda, com o Senhor é ganho. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória. Oh, glória. Espírito Santo, o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar, Senhor. Aleluia. Então é melhor nós sabermos esperarmos. É ou não é? Entenderam? É melhor esperar. Aquela decisão que nós vamos tomar quando sair do culto hoje ou amanhã, peça a direção de Deus, é melhor. Tá bom? Porque se você fizer, você sabe, haverá uma consequência muito grande na sua vida. E Deus tem algo muito bom para você. Mas o projeto de Deus é com você e sua família. Entenderam? É você e a sua família. Não existe você sozinha. Não existe eu sozinho. É eu e a minha casa. O projeto de Deus é eu e a minha família. Tá bom? Não existe meu filho só, a minha esposa só ou eu sozinho. É eu e a minha casa. O projeto de Deus é eu, é para mim e para minha família. A minha família está englobada. Então aquele moço, ele tomou esta decisão, uma decisão impensada, uma decisão errônea, não é? Na nossa visão, na visão cristã, dentro da palavra do Senhor, não foi uma decisão boa, não foi uma decisão correta que aquele moço tomou. Então ele sai para uma terra longínqua. E a primeira coisa, está muito
está implícito aqui. A primeira coisa que chega ao redor dele, porque ele estava, né? Estava com a herança, estava com o dinheiro. Então, a primeira coisa que vem ao redor é o quê? São amigos. São amigos. E eu vou lhe dizer uma coisa muito clara aqui nesta noite. Muito devagar, para você não esquecer. O mundo não tem nada para te oferecer. Aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos está na casa do Senhor. Está na casa do Pai. Não saia da casa do Pai pensando que lá é melhor. Aqui vai um conselho, fica na casa do Pai. É melhor ficar aqui, porque no tempo certo Deus vai te alcançar. No tempo de Deus, pode ter certeza que as mãos do Senhor vai te alcançar. Pastor, o senhor pode ser mais claro? Posso. O seu esposo estar aqui dentro. A sua esposa estar aqui. Não precisa você ir buscar lá fora. Tá bom? E eu vou mais dizer, os seus amigos estão aqui. Esses amigos lá fora só querem, na verdade, não são amigos. Eles estão interessados naquilo que você pode proporcionar para eles. Então, dessas pessoas, se afaste. Eu tenho uma professora que ela estava em um cursinho. Ela deu um exemplo e falou de certas pessoas. Ela falou de certas pessoas, se afastem. E eu vou dizer nessa noite, pegando a voz da professora, se afastem de pessoas que, na verdade, elas não gostam de você. Elas gostam, assim, daquilo que você pode proporcionar para ela, tá bom? Então, se afasta dela. Mas aquele moço, ele não vigiou. Mas a Bíblia diz que houve uma grande... É só uma introdução, daqui a pouco a gente já entra. Tá bom? É só uma introdução para a gente entender. Daqui a pouco eu já entro, literalmente, na mensagem. Então, houve uma grande fome. E a Bíblia diz que ele... não foi uma fome, foi uma grande fome. E a Bíblia diz que ele começou a padecer. Ou seja, não tinha ninguém por ele. Os amigos dele, todos eles, quando acabou o dinheiro, porque não está dizendo aqui que acabou, mas está muito claro aqui de forma implícita que ele padeceu. Se padeceu é porque tinha acabado. Se padeceu é porque toda aquela herança ele tinha lapidado. Por isso que é filho pródigo, né? Ele lapidou de forma compulsiva. E chega uma hora que acaba mesmo. É melhor R$1 com Deus do que 1 milhão sem Deus, tá bom? Aprendam isso. R$1 com Deus se transforma em 1 milhão. E 1 milhão sem Deus se transforma em R$1. É melhor R$1, mas tendo as bênçãos do Senhor. É muito melhor. É ou não é? Acabou. E ele começou a padecer. A Bíblia não diz aqui se foi alguém para algum dos colegas, algum dos amigos, para ir lá e abraçar ele, estender as mãos em um momento em que mais ele precisava. Pelo contrário, ele começou a padecer, a tal ponto de chegar em casas, pedir ajuda, para talvez, Senhor, estou com muita fome, me dá alguma coisa para comer. Mas neste momento não teve ninguém para estender as mãos e ter misericórdia dele. Aleluia! Não teve ninguém. É por isso que tem pessoas que nós precisamos nos afastar. Entenderam, mocidade? Existem amizades que é melhor nós nos afastarmos. Porque você sabe, você é inteligente. Aquilo que não te leva para os caminhos do Senhor, se afasta, tá bom? Se afasta. Mas se está te chamando para vir para os caminhos do Senhor, para a consagração, para a oração, para a escola dominical, realmente esse é seu amigo. Se for o contrário, se afasta dele ou dela, que é melhor. Mas teve um dos cidadãos que falou, olha, não tenho nada para te dar, mas eu tenho lá um estábulo, ou um criadouro de porcos. Eu tive o privilégio de criar porcos. Meu pai já criou porcos, já pastoreei gados, ovelhas. Então, o negócio de porco é complicado. Mas teve um dos cidadãos que falou, olha, tem uma criação de porcos, vai lá. Mas nem comida ele deu para aquele rapaz. Ele começou ali a colocar comidas, as bolotas para os porcos. E o estômago dele, eu já passei fome, eu sei que o negócio é terrível. Eu já passei fome, tá bom? Eu já passei fome. Então, eu sei que quando o estômago faz barulho, não é brincadeira, não. Então, imagina como é que estava aquele moço a ponto de comer as bolotas dos porcos. E quando ele está comendo ali, irmãos, a Bíblia diz que ele cai em si. O que é cair em si? As faculdades mentais dele estavam tão fora da presença do Senhor que quando ele estava se alimentando com as bolotas, a Bíblia diz que ele caiu em si. Porque é isso que o mundo tem. O mundo não tem nada para nos oferecer. O inimigo
Nosso adversário é tão terrível que ele blinda a mente, né? Ele estava fora. Ele estava com as suas faculdades mentais comprometidas espiritualmente. Mas Deus, ele sabe trabalhar. Quando ele está alimentando os porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ou seja, voltou. Ele lembrou do pai. Ele lembrou do seu pai. Ele lembrou da casa do pai. Ele sabia que lá na casa do pai, ele tinha conforto, mesmo sendo trabalhador. Os trabalhadores não passavam por aquilo. E na minha visão, é uma das decisões mais acertadas dentro da Bíblia, que foi, caiu em si e se levantou. E ele diz, opa, nem os trabalhadores de meu pai passam por isso que eu estou passando. Levantar-me-ei. Aleluia! Levantar-me-ei. Irei ter com o meu pai para pelo menos ser um dos trabalhadores dele. Porque na casa do meu pai, eu sei que lá eu vou ser bem tratado. E a Bíblia diz que ele se levantou. Existem momentos que é nós mesmos que temos que dar o passo. É nós que precisamos nos levantarmos. Ele diz, a Bíblia diz, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E aqui eu começo literalmente a mensagem. Então, quando ele se levanta, eu disse que foi uma das decisões mais acertadas. E eu disse que já era dele. Já era dele, era ou não era? Todos os bens eram dele. Simplesmente porque ele não soube esperar. Simplesmente porque ele tomou uma decisão que não foi correta. Simplesmente porque ele não chegou para o pai ou para a mãe dele e pediu conselhos. Pai, mãe, o que é que vocês acham? Será que eu posso fazer assim, assado? Será que eu posso trilhar por este caminho? Não, ele não fez isso, senão a Bíblia dizia. Mas eu quero começar a mensagem falando de 7 erros que ele cometeu no trajeto da vida dele. Vou falar de 7 erros, vou falar de 4 consequências e vou falar também de 3 acertos que ele teve na vida dele, tá bom? Primeiro erro é, ele saiu da presença do pai. Pastor, o que é que o Senhor quer... Aliás, pastor, professor, servo, eu costumo dizer que o maior título que um homem pode ter não é doutor, nada. É ser servo do Senhor. O resto, lá em cima, não vai subir credencial. Não é, irmã Marta? Não sobe pastor, é servo. Então, eu sou um servo e sempre serei, e sempre vou estar na qualidade de servo. Então, ele saiu da presença do pai. Na presença do pai significa o quê? Lugar seguro, lugar de proteção. Quando eu falo da presença do pai, da casa do pai, eu estou falando da o quê? Da presença, da plenitude do pai. Porque não existe coisa melhor do que nós sentirmos a presença do Senhor. E ele abriu mão disso aí, de estar na casa do Pai, de sentir a presença do Senhor, de estar na segurança do Senhor, de estar debaixo das mãos da proteção do Pai. Ele decidiu sair, ele escolheu. Mas tem uma coisa linda que eu acho desse moço aqui, é que em nenhum momento eu vi ele apontando o dedo para ninguém, culpando as pessoas. Porque existem pessoas que o erro é dela, mas ele quer culpar sempre alguém. Mas este moço, ele me dá aqui uma grande lição. O erro estava nele, não é? O erro é em nós, não é no outro. O erro era dele. Ele nos ensina isso. Nunca, jamais culpar pessoas pelo nosso erro, ou por uma decisão que nós tomamos. Mas aqui já vai mais um conselho. Permaneça no lugar seguro, na presença do Senhor. Não existe lugar mais seguro do que estar na casa do Pai. Não abra mão dessa segurança, não abra mão desta presença, da presença do Senhor. Eu costumo dizer que a presença do Senhor, ela é de fato, né, incomparável. Nós não podemos comprar, mas a presença de Deus nós podemos buscar. Ela é de graça, nós podemos buscar a qualquer momento, em qualquer instante, nós podemos buscar esta presença maravilhosa que é a presença do Senhor. A presença de Deus, ela é inexplicável. A presença do Senhor, ela é incomparável. A presença de Deus, ele quer nos encher desta presença maravilhosa. Mas ele abriu mão da presença do Senhor. Ele abriu mão de estar no lugar mais seguro, que é a casa do Pai. Segundo, ele esqueceu da lei da semeadura. Que lei?
tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É lei, não existe varinha mágica. De eu plantar arroz e colher mandioca. É arroz, eu vou colher arroz. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Ele esqueceu desta lei, que está lá em Gálatas 7, Gálatas 6 e 7. Ele cometeu este equívoco. Saiba que tudo que você, tudo que eu, tudo que nós fazemos, nós vamos colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É por isso que é melhor nós plantarmos sempre coisas excelentes, para que nós colhemos também coisas excelentes. É melhor nós plantarmos amor, para recebermos amor. Agora, se nós plantarmos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Então, vamos aprender com este moço aqui nesta noite. Vamos aprender a plantar coisas boas, para colhermos coisas boas. Tá bom? 3. Ele esqueceu de ter a prioridade. Eu coloquei aqui, inclusive, é um erro fatal. Ele viveu de forma dissolutamente. Dissolutamente está associado com muitas coisas. Tá bom? Mas ele cometeu um erro grave. Ele não deu prioridade nas coisas do Pai. Ele não deu prioridade nas coisas que, na verdade, eram deles, mas ele não deu esta prioridade. E a prioridade, ela precisa ser sempre de quem? Do Senhor. A prioridade, ela precisa ser isso. Eu preciso, irmãos, colocar Deus acima de tudo e sobre tudo. Eu preciso da prioridade. Aleluia, na casa do Senhor, nas coisas de Deus, eu preciso. E ele deixou isso de lado, ele não deu a prioridade. Ele deixou em segundo ou terceiro lugar. Ele deu prioridade naquilo que trazia-lhe prazer de forma momentânea. Mas o prazer momentâneo não é bom, não vale a pena. O prazer momentâneo não vale a pena, tá bom? O prazer, vou falar de novo, o prazer momentâneo não vale a pena. E vocês sabem do que é que eu estou falando. 5 minutos de prazer, 1 minuto, não vale a pena. Não existe gozo maior ou prazer melhor do que estar na presença do Senhor. Eu desconheço. Tá bom? 4. Coloquei aqui, houve um desperdício. Dissipou todos os bens, tudo que tinha. Ele dissipou, literalmente gastou, sem pensar nas consequências que viriam. Ele, de forma impensada, dissipou tudo. Porque ele não tinha experiência de vida. Era um rapaz jovem. Está aqui o mais moço deles. Ele não tinha experiência qualquer de administrar qualquer outra coisa. Simplesmente pegou e, sem pensar, dissipou tudo aquilo que, na verdade, era dele e que não era tempo, vou dizer de novo, de estar com ele, de estar nas mãos dele, e ele vai e dissipou. Ele vai e gastou. Ele lapidou de forma compulsiva seu patrimônio. Aliás, do pai dele, né? Mas ele não teve a sabedoria de saber se resguardar. E eu coloquei aqui. Ele gastou tudo o que tinha. 5, porque o horário não está nos esperando. Falta de previsão, de planejamento. Estourou tudo. Ele não tinha, torno a dizer, ele era um rapaz jovem. Ele não tinha nenhum tipo de planejamento. Não sabia, irmãos, distinguir. Aliás, ele tinha consciência, mas a faculdade mental dele estava tão comprometida com o mundo que ele não sabia distinguir os certos amigos. Ele não sabia, porque ele estava com a faculdade. O mundo, de fato, estava sufocando ele. O mundo a sufocou. E ele lapidou tudo. 6, falta de preparo. Falta de preparo em quê? Em tempo de crise. Ele não tinha nenhum preparo. Naquele momento de crise, ele não tinha, vou dizer de novo, ele não tinha preparo. No momento de crise, ele não soube lidar com aquele momento. Com aquela parte, aquele momento, porque todos nós passamos por crise, sim ou não? Por isso da importância de nós estarmos preparados. Preparado aonde, pastor? Preparado em Deus. Preparado com o Senhor. Está com Deus. Está com a presença do Senhor. Porque qualquer crise que nós passamos, seja ela qual for, se o Espírito de Deus está conosco, certamente nós vamos passar a crise, mas no final, certamente nós teremos vitória. Porque o Espírito do Senhor é conosco. Nós temos esse preparo espiritualmente falando.
de estar com o Senhor. E o sétimo, aqui é os erros. Depois nós vamos falar da consequência e dos acertos também, tá bom? Mas o sétimo, eu deixei para o sétimo, coloquei em vermelho e em negrito aqui. Confiou em pessoas erradas. Aquele moço, ele confiou em pessoas erradas. Pensou que tinha amigos. Aqueles, sabe, os amigos de farra, aqueles... Pronto, era exatamente isso. Não existe, é isso aí. Esses aí, conforme eu falei há 15 minutos atrás, se afastem deles, tá bom? Se afaste deles, porque essas pessoas não têm nada para te oferecer. Então ele confiou em pessoas erradas, em amigos errados. Aprenda a confiar. Aliás, aprenda a orar a Deus, pede para que Deus coloque ao seu lado só pessoas boas. Eu oro sempre assim, Senhor, tira tudo, essas tranqueiras aí que só se aproxima para querer, não é? Tira, Senhor, mas coloca só pessoas boas ao meu lado e ao lado da minha família. Então ele confiou, viu, moços? Moços e moças. Ele confiou em pessoas erradas. Tá bom? Pastor, eu devo confiar em quem? Primeiro, Deus e seus pais. Tá bom? Eu costumo dizer que o maior sucesso de um jovem, o maior sucesso de uma jovem, de um homem, de uma mulher, é Deus, sobretudo, honrar os pais honrar o pai e a mãe. Outra coisa eu desconheço. Se você faz isso, certamente você será bem-sucedido em tudo que você for fazer. Em tudo que você for fazer. Se você tem esses dois princípios, Deus, sobretudo, honrar o pai e a mãe, certamente você vai se sair bem em tudo que você for fazer. Tá bom? Então é isso. São esses 7 erros que eu queria falar, que são, na verdade, eu enumerei 20. Mas não dá tempo, só vou falar dos 7. E eu vou falar de 4 consequências. Primeiro, das consequências. Ele passou necessidades. O que é passar necessidade? Necessidade já está dizendo, irmãos. Passou por privações. Passou fome, literalmente. Ele passou necessidade, passou fome em tudo. Tanto material quanto espiritual. Ele estava raquítico, não é? Estava magro, estava fedido. Ele passou por intempéries, porque ele mesmo escolheu. Foi ele mesmo que tomou esta decisão. Segundo, passou humilhação. Porque o moço fazendeiro tem que bater de porta em porta, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, a tal ponto de um único homem dizer, olha, aqui dentro de casa não tem lugar para você ficar, mas você vai ficar no estábulo pastoreando os porcos. Imagina a humilhação que este moço passou. Diz um ditado aí que aquilo que o pai ou a mãe, ou os pastores ensinam, quem não toma para si, a vida vai ensinar. E este moço aqui, ele aprendeu, e muito bem. Não é porque passou necessidade, humilhação, passou solidão. Solidão. Solidão é algo que... A solidão, ela gera várias consequências. Uma delas é a ansiedade e a depressão. Então imagina como este moço estava sozinho, sem ninguém, para lhe orientar, sem o pai, sem a mãe, mesmo sem o irmão mais velho, sem ninguém para lhe orientar, exceto o Espírito de Deus, as mãos de Deus, que ainda, pela misericórdia dele, estava sobre ele. Porque eu acredito aqui que os pais dele estavam em oração. A oração de uma mãe, a oração de um pai tem muito poder diante do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, a oração de uma mãe, a oração de um pai tem muito poder. Imagina como que estava o coração da mãe e do pai daquele rapaz. Imagina como não estava, irmãos. Estava dilacerado. Porque quer mexer com nós pais, é mexer com nossos filhos. Agora imagina para um pai e uma mãe ver o seu filho novo sair sem nenhuma experiência de vida, com muita grana, para uma terra que nem ele sabia para onde era. E deu no que deu. 4. Ele tinha consciência pesada. Tanto é que ele caiu em si, a consciência dele pesou. Opa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? O que eu estou fazendo? Alimentando porcos e comendo a comida dos porcos? Meu Deus! Imagina como que ele não estava. Mas ele se lembrou. Opa! Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Quando ele diz isso, irmãos, imagina como que não fica o Espírito Santo, imagina como que não fica Deus.
Levanta, levanta. O segredo é levantar. Levanta. A voz de Deus hoje aqui é para que nós venhamos nos levantarmos. Levantar do quê? Da comodidade. Levantarmos do pecado, resistir a ele. Aleluia. Resistimos a essa mornidão espiritual. Levantarmos, irmãos, e ir para cima, ir para a oração e buscar o Senhor, e buscar a presença do Senhor. Eu costumo dizer que nos dias que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Espírito Santo, que Jesus, está vindo buscar a sua igreja. Sim ou não? Está muito próximo. Não sejamos hipócritas, irmãos. Está muito próximo. O arrebatamento está muito próximo, não é? Então, se nós não tivermos esta presença gloriosa do Espírito Santo, quem não tiver não vai conseguir chegar até o final. Não vai conseguir, irmãos. Nós precisamos desta presença, da presença do Espírito Santo. E eu disse que essa presença ela é incomprável. Ninguém pode comprar, ela é de graça. Basta só que nós tenhamos uma decisão. Basta só que nós tenhamos uma atitude de levantar e ir até a casa do Pai. Entenderam? E ir para a casa do Pai. Porque haverá dias, ou houveram dias, que a presença de Deus ela fez a diferença. Mesmo com convênio bom, mesmo com dinheiro no bolso, mesmo com carro bom do ano, a presença de Deus, irmãos, ela faz a diferença. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu vou dar continuidade, mas eu quero aqui porque como é a primeira vez que eu prego aqui, em 30 anos que eu congrego aqui no 45, é a primeira vez que eu prego aqui, não é? Então, é um voto que eu fiz com Deus, de contar o testemunho da Rafaela, da minha filha, e eu vou encaixar aqui dentro dessa mensagem, falando sobre a presença do Senhor. Eu tinha um convênio bom, a minha filha ela foi diagnosticada, somente vocês, olhem para mim, jovens. A minha filha ela foi diagnosticada com problema no pulmão. Levamos ela no hospital, não vou mencionar nome de ninguém, mesmo porque está sendo filmado, e pela Lei Geral de Proteção de Dados não pode falar nome de ninguém, não é? Senão eu vou tomar um processo. Então nós levamos ela no hospital, ela foi medicada, irmã Marta. E trouxemos ela. Quando foi à noite, eu percebi que ela estava muito ofegante, as costelas estavam muito mexendo. E ela estava fazendo muita força para respirar. Peguei a Rafaela com a minha esposa, a Sandra, levamos ela no hospital lá na Pompeia. E chegamos lá em torno de 10 horas. E eu não aguentei, ficou 10, 11, 1 hora eu falei, Sandra, eu vou para casa, vou dormir, porque eu preciso acordar cedo, então assim que tiver que ela terminar os medicamentos, me liga porque eu já venho buscar vocês. Resumindo, acordei, era 5 horas da manhã, quem falou que a Sandra tinha me ligado? Eu liguei para a Sandra e falei, cadê você? Ela falou, a Rafa acabou de ser entubada. Acabou de ser entubada. Resumindo, ela ficou quase 25 dias, não é, Tiago, internada? Ficaram 23 entubada. Quando foi no 22º dia, eu fui levar uma pessoa lá para render a minha esposa, porque ela estava lá, no hospital, na UTI, com a minha filha. Então, ela estava muito cansada. E eu levei uma irmã lá para ajudar. Nessas horas some todo mundo. Aí daí a gente vê quem é quem, né? Sumiu todo. Só ficou alguns ainda. No sábado eu fui levar essa pessoa e eu encontrei lá uma médica lá e tal, e falou, pai, mãe, venham aqui. Nós tiramos a sedação da sua filha, da Rafaela, mas ela não volta do coma. Ela não quer sair, ela não volta. Ela não responde mais. Ela não responde. E eu me lembro que a barriga dela estava muito alta, os olhos dela estavam totalmente virados para cima, e ela abriu o olho dela e deu 3 pancadas na testa dela e falou, pelo que nós fizemos, logo hoje de manhã, então a sua filha ela está deu derrame cerebral nela. Aí ela olhou para mim, a médica, eu me lembro como se fosse hoje, e falou, olha pai, mãe, a minha Sandra já entrou em desespero, eu já não tinha mais lágrima, porque já 20 e tantos dias, todo dia chorando. E ela falou, não tem mais jeito, se o senhor quiser, pode ir para casa, a sua esposa fica. O senhor vai para casa já preparando a parte do velório. Ela usou essa expressão. A Sandra desesperou, ficou desesperada, eu também, só que já tinha, a lágrima já tinha ido tudo, né? Mas quando eu olhei no fundo lá da UTI neonatal, eu vi um quartozinho, um banheiro rosa. E o Espírito de Deus falou no meu coração, vai lá e ora. Nesse dia eu liguei para uma grande amiga minha e ela não atendeu. Na época eu era presbítero e congregava no Parque Pinheiros. Liguei para o meu pastor, também não atendeu. Quando ele não atendeu a segunda vez, olhem para mim,
Deus, o Espírito do Senhor falou, aquela voz que sai, rasga de dentro para fora. E eu ouvi a voz dele dizendo, vai orar lá. É você que tem que orar. E eu fui lá, dobrei a tampa do vaso sanitário e comecei a orar, pedindo, Senhor, ela é tua, ela te pertence. O Senhor que prometeu, o Senhor que nos deu. Quando chegou exatamente 7 minutos, cravando para 8, eu ouvi a voz do Senhor, do Espírito do Santo, dizendo assim, Isaías 43, 13, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem vai impedir? Quando eu ouvi a voz do Senhor, exatamente esta voz, eu já levantei já falando línguas. Já levantei não mais um homem natural. É por isso que eu digo que a presença do Senhor, ela faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença. Aí o Espírito do Senhor me levou até onde ela estava entubada, cheia de tubo, de tal, a barriga alta. E eu coloquei ela desse lado aqui, nesse braço direito. E o Espírito do Senhor falou, agora ora sobre ela. E eu comecei a orar, mais ou menos 7 minutos exatamente. Ela começou a suar, entubada tudo. Ela começou a suar. Aí o Espírito do Senhor falou assim, agora sopra no ouvido dela, profetiza a morte e assopra no ouvido dela. Aí eu profetizei e falei, então eu vou profetizar. O meu braço já estava lavado de suor dela. Eu falei, então eu vou profetizar a vida e desci um pouco sobre o ouvido dela e assoprei. Quando eu assoprei, eu percebi que o dedo dos pés começou a mexer. Aleluia. Aí eu comecei a orar. Os dedos das mãos também. No outro dia, para resumir, ela estava mamando nos seios da minha esposa e a médica falou, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei. É porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, ressuscitando. Ele continua dando vida onde não tem vida. Ele continua o mesmo. E a minha filha, ela até vinha hoje, mas está fazendo solo lá, então ela não conseguiu vir. A Rafaela, tá bom? Então, tudo isso para te dizer que Deus é o mesmo. A presença de Deus, ela precisa estar. Não abra mão da presença do Senhor. Mocidade, igreja, não abra mão. Porque haverá dias que vai ser você e Deus. É Deus e você. Você precisa contar o seu testemunho. Nós precisamos ter esta experiência com o Senhor. Não contar testemunho de ninguém. Então esse moço aqui, irmãos, ele abriu mão da presença, ele abriu mão. Mas ele passou por tudo aquilo, por essas consequências. E eu quero finalizar com 3 acertos dele. Porque tem acerto. Porque quem se levanta, quem se humilha, tem acerto, Deus abençoa. Eu costumo dizer que a humilhação, ela precede a honra. Aleluia. Eu costumo dizer que a humilhação, ela precede a honra de Deus sobre a vida de um homem ou de uma mulher. 3 acertos, ele se humilhou. Ele se humilhou diante da presença do Senhor. A nossa vitória ela está na nossa humilhação. A nossa vitória está na humilhação. Porque quando nós nos humilhamos, Deus falou, realmente ele entendeu. Agora ele entendeu. Ele saiu da casa do pai pensando que ele era o melhor, ou a última bolacha do pacote. Mas agora ele está entendendo que sem o pai ele não é nada. Aliás, o exemplo claro é dos porcos. Olha só como a Bíblia ela é maravilhosa. Os porcos. Os porcos, ele tipifica exatamente o homem que não tem essa presença. Porque o porco ele não tem articulação no seu pescoço para cima e só põe o focinho aonde não é bom. Então a melhor coisa que tem é a presença do Senhor. Então ele se humilhou. Se humilhou. E eu coloquei aqui, ele não acusou ninguém. Lembra que eu falei? Ele não acusou ninguém. Do problema dele, ele não acusou ninguém. Não botou a culpa em ninguém. Ele falou, o erro é meu. Me levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E vou confessar. Porque eu prequei contra os céus. E prequei contra ele também. O erro foi meu. Não vou botar a culpa em ninguém. Então ele tinha isso consigo, irmãos. Tá bom? Humilhou-se, segundo ele se arrependeu. Porque a humilhação, além de preceder a honra, ela traz o arrependimento também. É ou não é? Aquele que se humilha, olha lá, o que se humilha, a humilhação ela gera o arrependimento no coração, seja lá de quem for. Ele gera, irmãos. Para quem se humilha realmente, gera o arrependimento. Gera. Caiu em si, ó. Aquele que se arrepende, eu coloquei aqui, abandonou o erro do passado e voltou para a casa do Pai.
O que eu vou lhe dizer aqui hoje, eu estou já finalizando. Falta 5 minutos. Eu falei que ia entregar 10 para as 8, me perdoe, mamata. Eu quero voltar aqui de novo. Mas aqui, irmãos, olha, ele voltou para a casa do pai. E o terceiro acerto, ele tinha confiança no pai. Essa confiança, pastor, o que é? Ele conhecia o pai. Ele conhecia o pai, mesmo afastado. Ele sabia, tinha certeza absoluta, que se ele voltasse para a casa do pai, o pai jamais rejeitaria ele. Jamais. Jamais. Entenderam? Ó, a confiança que ele tinha no pai. A confiança. Essa confiança, ela precisa estar em nosso coração. Mesmo que nós erramos, opa, vou para a casa do pai, porque eu sei que ele vai me perdoar e vai me receber. Nisso aqui, nessa palavra confiança, ele sabia tanto que o pai iria receber. Ó, porque o lugar dele estava lá, irmã Marta. Pastor, o senhor tirou isso da onde? Lugar, você nunca vai ver isso em Google, em lugar nenhum. Isso aqui é oração mesmo. Entenderam? Ele sabia da confiança que o lugar dele estava lá. Entendeu? Se tem alguém afastado, seja aqui, seja pela internet, lá, não sei, pelo YouTube, você sabe que o seu lugar está aqui. O seu lugar está na casa do pai. O seu lugar está na casa do pai. E o pai te conhece melhor do que você mesmo. Tá bom? Mas eu quero finalizar. Quando ele se levantou, de longe o pai já esperava ele. E não esperou ele chegar, correu e o abraçou, o beijou. E as primeiras palavras do filho para o pai foi: pai, pequei contra os céus, ou seja, pequei contra Deus, contra todo o ensinamento que o Senhor me ensinou. Pequei contra ele e pequei contra o Senhor. Não sou nem digno de ser chamado mais o teu filho, mas pelo menos me deixa permanecer na tua casa. Não como filho, mas como serviçal seu. Permita que eu volte aqui de novo. Mas não me deixe voltar, passar necessidade. Eu não quero voltar. Eu não vou voltar, pai. Deixa eu ficar. Pelo menos como dos teus trabalhadores. O que é que a Bíblia diz? O pai chama um dos seus servos e fala assim: vai ter festa, pega o bezerro. Não é qualquer bezerro, lembra? É o bezerro cevado. O que é o bezerro cevado? É um bezerro, olha só como o pai é, que foi preparado. Eu acredito assim, pelo menos alguns historiadores dizem isso, e eu concordo. Por isso que é o bezerro cevado, o bezerro preparado. O pai sabia tanto que ele ia voltar, que quando ele saiu, ele chama um dos seus servos e falou: pega aquele bezerro, deixa ele separado, alimentado de forma especial. Entenderam? Por que cevado? Porque o pai sabia. Eita, gamácia! Amande que mandarácia. Por isso que o pai sabia que ele ia voltar. O bezerro cevado, aquele que está preparado, desde quando ele saiu, traz ele para cá. Mata ele, porque vai ter festa aqui hoje. Aleluia. Eu vou profetizar, vai ter festa na tua casa. Eu quero profetizar, vai ter festa, vai ter festa. Festa significa alegria. Oh, glória, vai ter alegria, vai ter festa. Amandevácia de que mandarácia. Envergonhados ficarão aqueles, entendeu? Que amaia, amacia. Aleluia, aleluia. Glória, mas vai ter festa. Eu quero aqui finalizar nesta noite, porque além do bezerro cevado, o pai falou, além do bezerro, vai ter churrasco. Mas antes de participar da festa, por favor, sandália nos pés dele, roupa também para ele, e o último, anel no dedo dele também. Alamácia. Vai ter roupa, sandália e anel. Também vai ter churrasco. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero nesta noite, antes de entregar o microfone, coloca as mãos em posição de receber. Porque eu quero profetizar para esta casa nesta noite. Esses 3 presentes para que hoje vai ter roupa, vai ter anel, vai ter sandália. E também vai ter festa, vai ter churrasco. Em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Olha para mim aqui agora, antes de eu finalizar. Sandálias, porque aqui representa os pés feridos. Sandália representa a base, representa alicerce. Tudo que aquele moço sabia, ele teve de volta a sandália. Por isso que precisa ter a sandália, o alicerce. Aquilo que ele aprendeu não vai ser rejeitado. Roupa representa o que é a vergonha. Aquela roupa maltrapilha não serve para ele. Ele é filho, vai ter roupa nova. Vai ter roupa de filhos. Não vai ter roupa de funcionário, de trabalhador. A vestimenta é de filho, porque tem o DNA. Mesmo que esteja lá em lugar longínquo, ele é filho de alguém, de um fazendeiro. Aleluia, entenderam? Entenderam? Mesmo que nós estejamos distantes da casa do Senhor, da presença do Senhor, nós somos filhos, porque nós temos o DNA do Senhor correndo em nós. Aleluia, nós temos o DNA. E o anel. O anel. Eu coloquei aqui, é o perdão. É o pedido de perdão. É a restituição. Não apenas dos bens. Não apenas dos bens. Mas sobretudo da paternidade e da sua dignidade como filho. Porque ele tinha perdido a dignidade. É por isso que o pai falou, anel, além de roupa, sandália, e o churrasco também tem que ter anel, porque ele é o meu filho. Aleluia, oh glória. Então vai ter festa. Mas o filho mais velho, ele ouviu o barulho da festa. O filho mais velho ouviu o barulho, e ele não se alegrou com aquela festa. Ele não entrou na casa. A Bíblia diz que ele chamou um dos seus serviçais e falou, rapaz, o que está acontecendo? Aquele moço falou, é o teu irmão. Ele voltou. E aquele irmão mais velho, ele ficou irado. Chamou o pai e falou, pai, que negócio é esse? Eu tenho trabalhado há tantos anos. E este que voltou hoje, o senhor pegou, está dando festa com aquele bezerro cevado. Aquele gordo. E o pai falou, meu filho. Ele falou, trabalho tantos anos. Nem um cabrito nunca o Senhor me deu. Aqui está muito claro. O pai fala assim, tudo que é meu é seu, filho. Tudo é seu. Aqui está muito claro que ele não conhecia o pai. Entendeu? Não conhecia. Dois princípios aqui eu vi. Já estou até passando daí. Mas duas coisas ele... faltava nesse irmão mais velho. Não conhecia o pai e o amor estava muito longe dele. Mas isso aqui é para outra mensagem. Vamos colocar de pé? Com a permissão. Vou fazer uma oração. Tenho certeza que quando você acordar amanhã, você vai estar com essa palavra no seu coração. Na terça também. Vai vir para o culto de ensinamento já cheio. Na quarta, na quinta, na sexta. Daqui a um mês. Você vai estar com essa palavra no seu coração. Você vai saber, opa, o pastor falou naquele dia que tudo que eu for fazer eu preciso sempre pedir a direção de Deus. Opa, é verdade, é meu. Mas vai chegar um tempo que vai chegar nas minhas mãos. E o pastor falou naquele dia que eu preciso esperar, porque vai chegar. O pastor também falou para mim não confiar em pessoas erradas. Ele também disse que aquilo que eu preciso está dentro da casa do Pai. Mas ele falou também que eu preciso me levantar. Ação e reação. Eu preciso ter uma ação para ter uma reação de Deus. Mas ele falou também que no final vai ter festa. Roupa nova, sandália e anel. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá bom? Coloca as mãos sobre o seu coração. E nós vamos fazer uma oração nesta noite. Eu sei que essa palavra... todo mundo são cristãos aqui, não é? Todos, não tem nenhum que não é. Mas essa palavra ela teve um endereço certo aqui nessa noite. Se não, o primeiro fui eu aqui, tá bom? Porque a palavra, ela fala primeiro com o pregador para fazer efeito na nave da igreja. Pelo menos um alvo ela teve aqui hoje. Então que nós possamos, irmãos e irmãs, que nós possamos ter a nossa fé alicerçada na palavra, conforme já foi falado aqui hoje.
E quem tem a fé alicerçado na palavra, ele não vai tomar uma decisão fora da direção do Senhor. E saiba e lembre-se de tudo isso, que o projeto de Deus não é sobre você solo, é sobre a sua família. A sua família está englobada em todos os planos, em todos os projetos da nossa vida. Não existe eu vou pastorear ou o pastor Bruno, não. É a família. Tá bom? Amém? Então nós vamos orar nessa noite. Que nós saímos daqui hoje com essa convicção. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Nesta oração, eu creio que Deus ele vai curar vidas aqui hoje. De enfermidade. De enfermidade, pastor? De enfermidade. Tá bom? Vai curando, Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Glória, vamos orar, irmãos. Glória, vamos orar, vamos. Vamos falar com o Senhor. Abra o seu coração nesta noite, abra. Porque o Espírito Santo, ele quer te renovar. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa se levantar. Aleluia. Você precisa se levantar. Você sabe, há alguns anos atrás, como você era e como você está hoje. Você precisa se levantar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu sondas o coração nesta noite. Sonda o coração nesta noite, Senhor. Faz a tua obra, vai curando. Aquele que precisa de uma cura, cura nesta noite. Aleluia. Entra, mandevasse, terreia. Aonde o médico não pode entrar. Entra nesta noite, porque a tua palavra ela tem poder. Sobre esta palavra que foi ministrada hoje, Senhor. Se realmente foi do teu trono, aviva a tua igreja, vai curando a tua igreja. Glória a Deus, vai curando. Aviva a juventude, Senhor. As irmãs do ciclo de oração. Haja vista que houve um congresso e agora pós-congresso. Aviva, levanta profeta aqui. Ó Deus santo de poder e de glória. Vai avivando. Ó Deus santo poderoso. Aviva, aviva, Senhor. Aviva porque tem festa, aleluia. Deus, haverá festa, Senhor. Haverá churrasco e do bom ainda. Não é qualquer um, é de um bezerro cevado, aleluia. É o melhor que tiver, Senhor. O Senhor já preparou para a tua filha e para o teu filho. Senhor, a tua igreja está de pé agora, orando, está te buscando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó glória. Aleluia, louvado